Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom, né? Estarmos juntos, como Benítez disse aqui. É bom ter um lugar, né? Um lugar de paz, onde a gente pode cantar, ouvir a palavra do Senhor. Eu estou estudando uma matéria na faculdade, História do Cristianismo 1. E essa matéria mostra a perseguição que havia bem no começo, né, do cristianismo. E você vai lendo assim os mártires e você fica pensando, meu Deus, né? Muitas pessoas morreram, principalmente no período do Império Romano, né, que os imperadores romanos eles exigiam adoração. Então qualquer cidadão que não adorasse o imperador, que não reconhecesse ele como Augusto era um título dado à divindade, era perseguido, né? Então os bens eram confiscados, se era funcionário público era mandado embora, alguns eram mortos, outros eram torturados. Então hoje a gente tem uma liberdade tremenda, né, de poder cantar, as portas abertas, pregar a palavra livremente, e a gente tem que aproveitar isso, né, como uma dádiva, um presente de Deus para nós. E graças a essas pessoas, porque eles lutaram, e quanto mais cristãos eram mortos, mais eles se multiplicavam, mais eles ficavam ousados na fé, e cresciam, até que chegou um período que o Império Romano viu que não tinha jeito. E aí aconteceu a associação entre a igreja e o Estado, que aí a gente pode falar uma outra hora, que vieram outras questões, né? Outros problemas. Mas isso para dizer que a igreja de Cristo é imbatível, não morre, né? Porque o dono da igreja está vivo, né? Isso que nós estamos falando durante toda essa semana, esse mês. Páscoa é a ressurreição. É o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, vivendo para sempre. Ele ressuscitou, vive, e porque Ele vive, nós vivemos também, né? Porque Ele venceu, nós também vencemos, graças a Deus. E vamos ressuscitar um dia, né? As nossas tribulações, como diz a palavra de Deus, são momentâneas, são passageiras, mas há uma glória, um peso de glória muito maior que está sendo depositado sobre nós. E vai chegar um dia onde o nosso corpo vai ser redimido, né? Aquilo que é corruptível, que se estraga, que morre, que fica doente, vai alcançar a incorruptibilidade, a Bíblia diz. E nós seremos transformados e estaremos ali com Ele face a face. Então essa é a nossa esperança, né? Isso é o que nos move e que nos mantém atentos a continuar no caminho do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas vamos continuar pescando com Jesus, né? A semana passada nós iniciamos aí essa mensagem que está em Lucas capítulo 5, pode abrir a sua Bíblia aí. Eu vou usar o mesmo texto da quinta-feira passada, dos versículos 1 ao 12, que mostra uma pesca maravilhosa que aconteceu e o chamamento dos primeiros discípulos, né? Quando Jesus chama os primeiros discípulos, Pedro, né? Simão Pedro, Tiago, João, e daí para frente o cristianismo avança, né? E o chamado chegou até nós também, né? Graças a Deus por isso. Acharam Lucas? Lucas capítulo 5? Lucas capítulo 5, versos 1 a 12. Nós estamos falando um pouco de estresse, né? Da questão da frustração, do desânimo. E aí eu coloquei esse tema aí. Está estressado? Vai pescar. Né? Uma frase que a gente ouve sempre, mas o problema é que às vezes a gente vai pescar e continua estressado, né? E os resultados continuam pequenos. É isso que a gente tem falado. E muitas vezes isso acontece porque nós vamos pescar, mas a gente não convida Jesus para ir junto. E Ele sabe muito bem onde os peixes estão, né, onde a bênção é maior, onde os resultados são melhores. Então nós vimos isso na semana passada. Mas vamos continuar hoje falando de mais algumas coisas. Vamos ler o texto novamente para relembrar? Capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada,
Mas por que és tu quem estás dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Bem, vamos orar mais uma vez, para que Deus nos ensine a pescar, com Ele, para que o Senhor esteja no nosso barco sempre. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo período de louvor que tivemos aqui também. Muito obrigado pela alegria que o Senhor tem nos dado ao cantar ao Senhor. Que bom que o Teu Espírito está em nós, habita em nós, e o Senhor tem nos dado graça, discernimento, o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado vida, proteção, e nós estamos alegres, Pai, por mais essa quinta-feira que nos reunimos aqui como igreja para adorar o Teu nome, para manifestar o nosso amor ao Senhor e também para com os irmãos. Pai, abençoa as nossas vidas, fale aos nossos corações, fale com cada um de forma bem específica, dentro da necessidade de cada um, e fale também conosco como igreja, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos recapitular. Quinta-feira passada, rapidamente, nós estamos falando de um ambiente de frustração, de desânimo e de estresse. Pescadores profissionais passaram a noite inteira tentando pescar e não pegaram absolutamente nada. Esse é o contexto. Ali naquele cenário, Jesus está ensinando as multidões e as pessoas se espremem, se comprimem para ouvir a palavra de Deus. Jesus, que sempre está atento à nossa angústia, à nossa necessidade, observa aqueles pescadores lavando as redes, já colocando as suas ferramentas, instrumentos de trabalho ali de lado, depois talvez de uma noite inteira cansativa de trabalho, sem ter nenhum resultado, um resultado frustrante. Jesus dá uma olhada para eles e no versículo 4, Jesus diz assim: olha, vão para onde as águas são mais profundas e lancem as redes ali. Aí aqui a gente percebe assim, Pedro, no versículo 5, dizendo: Senhor, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Nada, Senhor. Mas como é o Senhor quem está dizendo, e eles viam Jesus como um mestre, um rabi, alguém sábio, importante, um homem de Deus, então como é o Senhor que está falando, nós vamos lançar as redes de novo. Nós vamos tentar mais uma vez. E eles fazem isso, e nós vimos aqui que grande quantidade de peixes começam a encher as redes, e as redes quase rasgam, e aí eles chamam outros pescadores para auxiliar, para repartir ali os peixes, e os barcos estão quase afundando, e aí cai a ficha de Pedro, e Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. Tamanha perplexidade, ao ver o milagre que acabara de acontecer. E aí Jesus diz: não, fica tranquilo, até agora vocês pescaram peixes, daqui em diante vocês serão pescadores de homens. Amém? E aí a Bíblia diz que eles largam tudo, largam as redes, largam os barcos, provavelmente despediram-se dos seus familiares, deixaram tudo para seguir a Jesus. Então esse é o contexto aqui, eles obedecem a Cristo, tem um resultado tremendo, maravilhoso, uma pesca maravilhosa. Diz quinta-feira passada, que é aquela pesca, aquele momento que todo pescador gostaria de participar. Aquela que quando o pescador diz: olha, eu pesquei um grande peixe, aconteceu um milagre. E a gente diz: olha, isso daí é história de pescador, tem foto? Está registrado? Então, o registro ficou aqui, na palavra de Deus. Não existia como hoje, as máquinas digitais e celulares para eles poderem tirar uma foto bonita assim e mostrar: olha aí, Jesus deu a ordem e olha o tamanho do peixe que eu peguei. E aqui era mais de um, muitos e muitos peixes.
Então acontece essa pesca maravilhosa e na sequência o chamado dos primeiros discípulos. Ok, nós vimos a semana passada duas coisas. Vou aqui em um slide resumir as duas. Primeira coisa é que nós temos que estar dispostos a aceitar os métodos de Jesus para a gente ter os maiores e melhores resultados. Muitas vezes nossos resultados são assim, pequenos, frustrantes, porque nós insistimos no nosso jeito de fazer as coisas. Nós permanecemos sempre na mesma região de conforto, sempre nas águas rasas, e aí nós temos medo, e quando Jesus vem e faz um desafio, diz, olha, você precisa ir mais no fundo, lançar as redes nas águas mais profundas, aí a gente faz isso, a gente cria coragem, e Deus enche o nosso coração de fé e a gente faz isso, com certeza os resultados são maiores e melhores. Nós precisamos disso, de disposição para aceitar o jeito de Deus de fazer as coisas. Aí nós vimos dentro desse ponto que nós não precisamos entender tudo o que Deus nos pede. Dá para perceber no texto aqui que Pedro deve ter olhado para Jesus, pô Senhor, o Senhor conhece a lei, a palavra de Deus, mas quem entende de pescaria somos nós somos pescadores. Mas como é o Senhor que está dizendo, nós vamos tentar novamente. Eu imagino que Pedro não estava entendendo tão bem aquela ordem, mas ele obedeceu. E acontece assim conosco. A gente lê às vezes um texto da palavra de Deus, ouve um sermão, e a gente fala, não entendi muito bem isso daí, mas se está escrito, eu vou obedecer. Então nós não precisamos entender tudo, ter todas as revelações para sermos obedientes. E também nós não devemos prometer algo a Deus sem ter disposição de cumprir. Pedro diz que ia fazer e fez. Às vezes a gente tem um resultado horrível, frustrante, em qualquer área da nossa vida. E aí a gente ouve a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e a gente diz, Senhor, eu vou fazer. Eu prometo ao Senhor que eu vou fazer. Alguns até fazem votos. Virou as costas, não faz e continua fazendo as coisas exatamente do mesmo jeito que fazia antes, e os resultados continuam sendo os mesmos resultados pequenos e frustrantes. E aí nós vimos também que nós precisamos pedir ajuda, dos nossos irmãos, de outras pessoas, repartir as bênçãos de Deus. Chamar os sócios, E eu disse aqui que você é meu sócio e eu sou o seu sócio. Tiago e João eram sócios de Pedro. Então, quando o barco começou a encher de peixe, o que eles fizeram? Chamem outros e vamos repartir esses peixes porque nós não damos conta. É comum acontecer isso conosco também. Deus faz um milagre e aí a gente quer colocar tudo dentro do nosso barco, da nossa casa, e a gente começa a agir com egoísmo, não reparte nada com ninguém, e ao invés daquela bênção ser algo maravilhoso, que traga grande alegria para nós, acaba fazendo com quê? Com que o nosso barco afunde. Porque a gente não sabe repartir. Então, quando nós somos abençoados, como aconteceu aqui, pode ter certeza que a primeira coisa que Deus vai esperar na sua vida é que você reparta. Olha, meu casamento foi restaurado. Amém, estou feliz, contente, nós estamos bem, Está fluindo, beleza. Será que Deus não quer que você reparta isso com algum outro casal, que você conte isso, que você ajude alguma outra família que está passando necessidade? Olha, eu fui muito abençoado financeiramente, está dando tudo certo, eu fui promovido, eu estou sendo reconhecido no trabalho. Tá, por que você está vivendo isso? Só para você guardar, enriquecer, adquirir mais bens? Ou Deus espera que você ajude quem está necessitado? Olha, eu recebi um dom maravilhoso de Deus. Deus me deu o dom de profetizar, Deus me deu o dom de ensinar, Deus me deu o dom de consolar pessoas. É para repartir, é para ajudar outras pessoas, senão o teu barco afunda. Então nós vimos isso na quinta-feira passada. Hoje eu vou falar de 2 outros pontos. Todo esse milagre, esse cenário aqui que nós estamos vendo em Lucas capítulo 5, eu aprendo também que a obediência me leva a ter um relacionamento maior, mais profundo, um entendimento maior de quem Deus é e de quem eu sou. Percebe que quando Pedro vê o milagre, Pedro diz assim, olha, eu sou pecador.
Era como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, caiu minha ficha. Eu sou pecador e o Senhor é santo. Entendi. Não é apenas um milagre para eu ter a refeição à noite ou para eu passar uma semana com o freezer cheio de peixes. Pedro entende que está diante do Senhor dos Senhores, daquele que tinha controle sobre o mar, sobre o tempo, sobre a vida deles. Pedro entende isso, que estava diante do Todo-Poderoso, de alguém superior, de alguém que tinha os melhores métodos, de alguém que tinha o controle nas suas mãos. Pedro entende isso. Então, quando Deus faz um milagre nas nossas vidas, é porque Deus quer se revelar. E Deus quer também que a gente se conheça melhor. É aquilo que a gente tem aprendido na escola bíblica dominical, né? O conhecimento do Evangelho, quando o Evangelho surte efeito em nós, nós conseguimos perceber a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, nós conseguimos perceber a nossa pecaminosidade, o quanto nós somos pequenos. Nós conseguimos perceber o quanto Deus é grande e o quanto nós somos pequenos. Então Deus é colocado no seu devido lugar como alguém santo, justo e todo-poderoso. E nós somos colocados também no nosso devido lugar, pecadores, dependentes da graça de Deus, fracos, pessoas que não controlam nada, pessoas que dependem totalmente de Deus. Pedro percebeu isso. Tem muitas pessoas vivendo o milagre de Deus, mas continuam sem conhecer a Deus e sem conhecer a si mesmas. Elas ficam tão impressionadas com o barco cheio de peixes que elas se esquecem de quem fez o milagre. Então, toda bênção, guarde isso, toda bênção de Deus na sua vida precisa te levar a ter um conhecimento mais profundo de quem Deus é e de quem você é. De quem Deus é e de quem você é. Pedro percebe isso. E as bênçãos de Deus precisam gerar transformação nas nossas vidas, mudança e impacto duradouro na minha vida e não também me afastar das pessoas ou de Deus. Tem gente que é abençoada, alcança o milagre e some da presença de Deus, some da igreja, esquece os irmãos que oraram, enfim, e a pessoa se perde nisso. A pessoa pensa assim, olha, Deus me abençoou, eu acho que eu estou vivendo bem demais já, então agora eu posso até pecar e viver agora, assumir novamente o controle que está tudo ok. E aí, novamente, vai ter que passar por uma noite frustrante dessa para aprender a temer a Deus e andar nos caminhos de Deus. O Salmo 50, versos 21 e 23. Deus diz assim: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Aleluia. Por que eu estou lendo esse texto? Quem oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Eu grifei isso aqui nesse texto. Foi abençoado por Deus? Deus encheu o seu barco? Deus mudou a sua sorte? Deus tem restaurado a sua vida? Deus tem feito milagres? Coisas assim do teu queixo cair? Ofereça a tua gratidão como sacrifício a Ele. Reconheça que Ele é Senhor. Isso honra a Deus. Isso é bom, né? E aprenda a temer mais a Deus com isso. E aprenda a se enxergar também como alguém cada vez mais dependente da graça e do poder de Deus. Amor a Deus é sinônimo de obediência a Deus e é sinônimo de revelação. Quem ama, obedece. Foi o que Pedro fez. Obedeceu, teve mais revelação. Se enxergou como pecador e enxergou Jesus como Senhor. Talvez até aquele momento, Pedro chamava Jesus só de mestre. É mais um mestre. É mais um rabi. Mas agora, ele chama ele de Senhor. Mudou. Mestre é uma coisa. Senhor é outra coisa. Amém? Então, que as bênçãos de Deus te aproxime sempre de Deus. E te aproxime também das pessoas. Não faça de você alguém orgulhoso e diz, olha, eu acho que eu sou alguém privilegiado. Eu devo ter alguma coisa melhor que os outros, porque eu vejo as pessoas sempre falando de lutas, de problemas, e eu estou sendo tão abençoado, né? Cuidado com esse tipo de pensamento.
e permita que as bênçãos transformem a sua vida. Para que você seja uma pessoa melhor, mais humilde e mais dependente. Eu coloquei aqui 2 textos para a gente finalizar esse ponto. Um deles está em João capítulo 14, 21, que associa amor, obediência e revelação mais profunda de quem Deus é. João diz assim no capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Tem gente que quer mais revelação de Deus, mas não quer obedecer, não. Você só terá mais revelação de quem Deus é e de quem você é, obedecendo a Deus. E quem obedece ama. Amém? É assim que acontece a manifestação de Deus. Um escritor chamado F.F. Bruce escreveu o seguinte: o amor e a obediência a Deus estão de tal maneira entrelaçados um com o outro que a existência de um implica na presença do outro. A existência do amor implica em obediência. E a existência da obediência implica em amor. Não tem como separar essas duas coisas. Muita gente hoje diz, eu amo a Deus. Obedece a Deus? Obedece os mandamentos de Deus? Então o amor a Deus não é algo só de palavras, é algo de viver e de seguir as instruções de Deus. E aqui, uma última lição que eu tiro aqui desse texto é que pescar homens e mulheres para Deus é muito melhor do que pescar peixes. É muito mais nobre, é muito mais grandioso. Então, uma vez que eu recebi uma revelação de Deus mais profunda, uma revelação de quem eu sou, o desafio agora passa a ser maior. É muito maior. Não dá só para ficar contente com peixes. Eles estão contentes, estão meio que com medo também, porque estão diante de alguém que tem poder sobre o mar, sobre as criaturas, sobre o tempo, como Jesus fez a tempestade parar. E eles estão meio assustados. Jesus diz, olha, não temam, fiquem tranquilos, de agora em diante o desafio é maior. Eu farei de vocês pescadores de homens. Amém? Então percebe que eles estão sendo levados cada vez mais para um degrau superior, um estágio maior. O chamado de Pedro acontece exatamente aqui, de Tiago, de João, né? E um desafio agora é colocado diante deles, um desafio grandioso, muito mais nobre, e a palavra de Deus diz em Isaías 32, versículo 8, o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres ele permanece firme. Quem é nobre, quem tem revelação de quem Deus é, e de quem nós somos, né? De quem eu sou, essa pessoa faz planos nobres. As suas prioridades, os seus sonhos, os seus alvos são os alvos de Deus. Os pensamentos de Deus começam a ser compartilhados com essa pessoa, porque essa pessoa ama a Deus, obedece a Deus, então ela tem a revelação de Deus. E os alvos dessa pessoa são nobres, e essa pessoa permanece nesses alvos. É alguém estável, é alguém firme, não é alguém agora que fica oscilando o tempo todo. Então perceba a sequência. Eu aceito os métodos de Deus. Ponto 1. Sou abençoado. Estou disposto agora a pedir ajuda e repartir com os outros. Ponto 2. Ponto 3. Olha, já que eu tenho tantos peixes e está sendo lindo e maravilhoso agora, então eu entendi quem eu sou e entendi quem Deus é. Tive mais revelação. Aconteceu tudo isso, tem pessoas que param aqui. Param por aqui, beleza, né? Barco está cheio, tá bom demais, experimentei algo sobrenatural de Deus, tive uma experiência com Deus, parei por aqui. Mas tem pessoas que falam, não, peraí, existem mais coisas do que peixes. Existem mais coisas do que bens materiais. Tem coisas muito melhores do que os projetos terrenos. Tem coisa muito melhor do que esse mundo que vai passar. Tem pessoas que conseguem enxergar isso. E aí elas fazem o quê? Largam as redes, largam os barcos, largam os peixes e vão atrás de alvos mais nobres. Quais são os seus alvos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Algumas pessoas largam tudo mesmo. Mas esse é um chamado muitas vezes
Para alguns, não para todos. Não significa que você vai ter que deixar agora seu trabalho, deixar tudo que você está fazendo, né, para servir a Cristo de tempo integral. Não, alguns vão servir como pescadores no seu ofício, no seu trabalho, mas vão estar o quê? O tempo todo pensando em alvos nobres. Eu estou aqui trabalhando nessa empresa, eu estou aqui nesse comércio, eu estou aqui com essas pessoas, mas eu não posso só trabalhar pensando no sustento, no pão físico, né? Em fazer uma viagem no final do ano. É muito mesquinho, é muito pequeno. São coisas boas, são bênçãos de Deus, sim, mas existem alvos melhores. E esses alvos melhores estão principalmente associados à salvação de pessoas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 30, o fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Aquele que conquista almas é sábio. Você está disposto a aceitar a concepção de Deus para a palavra sucesso? Tem um sucesso que é apregoado aí de acordo com esse mundo. Mas existe um sucesso que está de acordo com os princípios de Deus. Você está disposto a abraçar esse sucesso? Esse êxito, né, que tem a ver com Deus e não a ver com encher o barco só de peixe, encher uma casa de bens, ter fama, ter reconhecimento, ser alguém respeitado? Só isso? Nós vamos ver domingo aqui que se a nossa esperança se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quem tem esperança só aqui nessa vida é infeliz. Ainda mais conhecendo a Cristo. Ainda mais depois de ter uma experiência tão maravilhosa como essa de Cristo. Então não fique parado no terceiro ponto, que é o ponto onde a gente fica maravilhado com a bênção, encantado com a bênção, e a gente começa às vezes até a idolatrar a bênção e se esquece de que algo mais nobre e algo maior está bem diante de nós. Deus tem nos chamado para algo maior. Deus tem me chamado e te chamado para algo mais nobre. Só que há um desafio nisso. Sair do rasinho e ir para uma água mais profunda. Correr riscos, se arriscar um pouco mais, buscar ousadia diante de Deus, sair do esconderijo, sair daquela situação onde você só faz aquilo como manda o figurino, sempre aquela rotina, não tenta nada diferente, não ora, não pergunta a Deus se Deus tem alguma coisa extraordinária, alguma coisa que você não está acostumado. Nós precisamos dar esse passo. Precisamos ser desafiados por Deus nesse sentido. Amém? Faça planos nobres. Você é um homem nobre? Uma mulher nobre? Sim ou não? É um homem nobre? Uma mulher nobre? Então faça planos nobres. Pense nas coisas do alto. A Bíblia diz que se agora nós somos de Cristo, nós devemos pensar nas coisas do alto e não só nas coisas aqui da terra. Né? Que Deus nos ajude a pescar com Ele. E vai ter cansaço também? Vai ter cansaço. Vai ter desafio? Vai ter perseguição? Incompreensão? É provável que sim, que aconteça isso. Mas eu creio que é muito menos estressante pescar com Jesus do que pescar sem Jesus. É muito mais prazeroso, há muito mais alegria, prazer, né, em estar ciente que você tem a certeza que você está dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. É muito mais leve, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso do que você ficar o tempo todo só jogando rede na água e peixe. E um dia dá certo e um dia dá errado. E uma noite pega muito peixe e outra noite volta com as redes vazias. Existem coisas maiores e melhores preparadas por Deus para cada um de nós. Existem coisas maiores e melhores de Deus preparadas para essa igreja. Existem. Né? Que nós possamos amar a Deus, obedecer a Deus e Ele vai se revelar a nós e vai mostrar. Ele não precisa ficar apavorado. Né? Quanto mais você ama e obedece, pode ter certeza que Deus vai te instruir no caminho que você deve seguir. O homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que ele vai seguir. Seja ouvindo uma palavra, seja numa devocional na sua casa, seja através de um sonho, seja através de um profeta, seja através de um filme que você está assistindo, que Deus te dá aquele, né,
Deus vai te instruir no caminho que você deve seguir. Mas seja nobre, né? Não seja mesquinho, não seja pequeno, não se contente só com peixes. Peixes são bons, dá uma boa janta, né? Mas tem coisa melhor do que isso, tem coisa maior do que isso. E o Senhor estando no barco, está tudo resolvido. Amém? Vamos orar então? Vamos orar para que a gente tenha mais revelação de Deus, né? Para Deus nos ajudar a obedecer e para que a gente continue pescando com Ele e para Ele. Com Ele e para Ele. Amém? Entregue o seu cansaço a Deus, entregue o seu estresse a Deus e veja, avalie sua vida e veja assim se você não está fazendo do teu jeito e não do jeito de Deus. Muitas vezes nós cansamos muito, a gente se estressa demais, porque a gente está jogando para tudo quanto é lado a rede e a gente nem pergunta, Jesus, é ali mesmo que eu devo jogar? Aí cansa e não tem resultado. Se estressa, fica arrebentado, né? E no final, resultado ínfimo, pequeno. É muito melhor jogar a rede uma vez só, né? De acordo com as orientações de Deus, é ou não é? É muito melhor. Então peça a Deus essa graça, amém? Tenha esse tempo com Deus, ore um pouco aí, fale ao Senhor, né? Entregue o seu cansaço, a tua correria do dia a dia ao Senhor, o teu emprego, o teu trabalho, as tuas finanças, aquilo que